Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos tirar uma dúvida que muita gente tem com relação a multímetros RMS e multímetros True RMS. Eu já falei aqui de valor RMS, quem tiver dúvida tem um vídeo completo com a parte matemática, bem detalhada sobre esse valor para você entender o que é ele. Hoje nós vamos fazer um vídeo mais prático, mostrando a diferença entre esses multímetros e por que é importante, muitas vezes, a gente tem um True RMS, ok? Eu vou passar rapidamente pelo aspecto teórico aqui, muito rápido, e depois a gente já parte para a prática, ok? Só para relembrar, para quem não viu ainda os vídeos sobre valor RMS, eu vou lembrar o seguinte: normalmente nós temos a medida nesses multímetros convencionais, a medida de um valor de uma senoide, que é a forma de onda que nós temos na rede elétrica, né? Essa forma de onda tem vários valores diferenciados. Primeiro o valor de pico, né? Que é esse valor aqui, ó, o pico da onda que é atingido aqui em cima, valor de pico. Não é esse valor que o multímetro mede, nenhum deles, ok? Depois você tem um valor médio, que é calculado em cima do valor desse semiciclo da onda, já que o valor médio de uma senoide é zero, já que ela tem uma parte positiva e uma parte negativa, ela se anula, então o valor médio seria zero. Então é feito uma retificação e você calcula o valor médio do semiciclo ou de dois semiciclos, ok? E o valor RMS, que é um valor aqui intermediário, que é o valor médio quadrático, ok? Esse valor é muito importante, eu já expliquei teoricamente por que ele é assim. E a gente tem as seguintes relações, para não entrar em detalhes aqui matemáticos. Vamos lá, o valor RMS vai ser igual a 0,707 vezes o valor de pico. Essa é uma relação. E a gente sabe também que tem uma relação com o valor médio. O valor de pico vai ser igual ao valor médio dividido por 0,636. Como eu faço para ter um valor RMS em função do valor médio? Equacionando esses dois aqui, eu vou ter que o valor RMS também é igual a 1,11 vezes o valor médio. Por isso a escala de multímetros convencionais é graduada com essa relação aqui, que se chama fator de forma. O fator de forma serve para ajustar multímetros simples que passam apenas pela retificação do sinal e, por consequente, tem um valor médio, e para se aproximar do valor RMS, ele calibra a escala multiplicando esse valor médio por 1,11, que dá aproximadamente o valor RMS, porém apenas para onda senoidal pura, sem nenhum tipo de harmônico, sem nenhum tipo de distorção. E faz com que o multímetro convencional, o RMS comum, sem ser True RMS, faça uma medida correta da senoide pura, ok? Preferencialmente em frequências baixas, na ordem de 60 Hz. Bom, pessoal, então o que acontece? Se a forma de onda, por exemplo, não for perfeitamente senoidal, ela tiver a influência de uma carga reativa ou de um circuito com chaveamento com triac, com SCR, provavelmente você vai ter uma forma de onda distorcida, com harmônicos. Ela não vai ser uma senoide perfeita e o seu multímetro, que não é True RMS, vai medir errado. A diferença pode variar aí entre 10% para cima até 40% para baixo, dependendo do tipo do sinal, ok? Da forma de onda. Isso vai também para outros tipos de forma de onda. A forma de onda, por exemplo, quadrada, triangular, rampa, etc. Todas vão medir diferente, porque todas têm um cálculo diferente para o seu valor RMS, diferente da senoide, ok? Há um cálculo feito de uma maneira diferenciada, que eu já mostrei no outro vídeo, e isso faz com que o seu multímetro comum de resposta média não consiga, porque ele vai sempre aplicar aquele fator de forma de 1,11 em cima de um suposto valor médio que ele mediu. E aí vai dar diferença, né? Então a gente vai ver isso aqui agora. A gente vai ver da seguinte maneira: o osciloscópio, ele obviamente mostra o valor RMS, mostra a forma de onda, ele vai ter o valor RMS aqui embaixo. E a gente vai acompanhar o tipo da forma de onda. E dois multímetros aqui para começar. Um True RMS e um multímetro de resposta média, que esse é um multímetro simples, mas eu peguei esse mais simples, mas na verdade tem vários outros que também são de resposta média, né? É só não ser True RMS que já é suficiente para medir errado. Nós vamos medir a tensão da rede elétrica passando por um dimmer, esse dimmer aqui, ok? Eu conectei
a rede aqui nesse dimmer para iluminar essa lâmpada. A lâmpada vai ter a sua luminosidade ajustada pelo dimmer, e a gente sabe que o dimmer faz uma alteração na fase da forma de onda. Com isso, a forma de onda não vai ter um formato senoidal padrão, e o nosso multímetro de resposta média não vai conseguir medir corretamente. A gente vai medir antes e depois do dimmer, só para comparar. Então, inicialmente, eu vou medir diretamente antes do dimmer, para a gente poder ter aqui certeza do que está acontecendo. Antes do dimmer, eu vou ligar os meus multímetros aqui, tá? Vou colocar aqui na escala de 200 AC e aqui na escala automática, e vou ligar através do meu variac aqui uma determinada tensão. Eu vou até variar essa tensão para a gente poder ver, tá? Liguei aqui a tensão, tá dando 108 volts aqui, e meio, 109 lá, tá medindo bem. Aqui uma senoide com uma pequena distorção, tá? Eu vou diminuir aqui. Vou diminuir, olha, repara, 77 volts, 76, tá batendo igual, ou bem próximo, ó, 70.99, 70.4. A gente consegue ver aqui, diminuindo mais, que os valores ficam bem parecidos, até valores pequenos, ó. Olha lá, 17 volts, 16, diferença muito pequena, tá? 12, 12, e tensões maiores também. Tensões maiores aqui, quando a lâmpada começa a acender, aqui a partir de 110, 120, 130 volts, ó. Olha lá, 125 volts. Estou medindo para e passo. Agora eu vou usar o dimmer, não vou variar aqui no variac, como eu estou variando aqui agora. Então eu vou desligar aqui e vou conectar no meu dimmer, ou seja, os instrumentos não estarão mais aqui, e sim aqui, bem em cima da lâmpada. Ok, agora eu vou ligar com uma tensão mais alta. Eu vou aumentar aqui. Olha o que acontece. Primeiro, verifica que a forma de onda já não é mais uma forma de onda senoidal, porque o dimmer altera a forma de onda. Olha, quando eu vou mexendo aqui no dimmer, eu vou alterando a forma de onda. Repare que nessa posição eu tenho 102 volts True RMS em cima da lâmpada após o dimmer, e na mesma posição o meu multímetro de resposta média mede 86. Uma diferença absurda. O valor correto não é 86, e sim 100, 102. Repare que aqui, ó, no osciloscópio, vou aproximar aqui. No osciloscópio eu tenho a tensão aproximadamente de 100 volts aqui, e não 86. Ok? Então o meu True RMS está medindo correto. Uma pequena diferença aqui por conta da fiação, mas está medindo correto. Vamos variar? Vou diminuir aqui. Essa diferença vai aumentando à medida que eu diminuo, porque eu vou piorando aqui a forma de onda, vai ficando muito mais distante de uma senoide. Então olha aqui, estou com 69 volts aqui no multímetro, 41 na outra. Vou diminuir mais ainda. Olha, 50 volts aqui e 27 aqui. Né? Realmente totalmente incompatível, né? Então, por isso e por outras, e aqui eu estou usando um dimmer que está fazendo uma alteração por conta do triac aqui, alteração na fase. Mas uma carga reativa também introduz harmônicos que alteram a senoide, né? Motores, por exemplo, e outras cargas indutivas. E com isso, se você for usar o multímetro tradicional, não vai medir corretamente essa tensão. Okay? E por conseguinte não mede a corrente também. A corrente também vai estar errada. Por isso é importante, por exemplo, alicate amperímetro ser True RMS, quando você tem uma carga reativa ou uma carga que passa por chaveamento. Porque só ele vai conseguir medir a tensão e a corrente correta. O tradicional, seja um alicate amperímetro ou um multímetro, só vai medir correto se não houver só uma carga resistiva pura, não houver nenhum tipo de chaveamento, de alteração, e tiver uma senoide limpinha. Aí ele mede certo. Ok, pessoal? Agora nós vamos fazer um teste muito bacana, que é um teste com gerador de funções alterando a frequência, né? Porque aqui eu estou usando a rede elétrica, 60 Hz. Mas vamos alterar a frequência e vamos fazer um comparativo entre multímetros True RMS, a banda de passagem desses instrumentos. Ou seja, mesmo dentro da categoria True RMS, você vai ter alguns que vão alcançar
um valor elevado de frequência e outros nem tanto, são mais limitados. Ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. Aqui eu tenho dois modelos de multímetros True RMS. Ok? Esse daqui é um conhecido, já de boa qualidade. E esse daqui um modelo bem simples, mas que consegue ler formas de ondas diferentes de senoidal. Ok? A gente vai ver o alcance de frequência deles. Lembrando que, por que tem diferença, né? Primeiro, por que ele consegue fazer um multímetro True RMS? Com a sofisticação da tecnologia, foi possível implementar dentro do multímetro um microcontrolador, um sistema que faz um cálculo, primeiro tem velocidade para fazer uma série de amostragens do sinal e fazer aquele cálculo que converte uma função qualquer em valor RMS, ou seja, extrai o valor RMS de uma função qualquer. Então ele tem implementado um algoritmo, uma fórmula dentro dele. A velocidade dele, a rapidez com que ele faz isso, vai determinar a frequência máxima também do multímetro True RMS. Então nós vamos fazer um teste aqui. Primeiro com 60 Hz, eu vou colocar 3 volts RMS. Eu consigo ver aqui a minha senoide pura no osciloscópio, está indicando 2.97 aqui, 2.98, 2.99, 98 também, né? Ou seja, todos três medindo corretamente, tá? Agora eu vou aumentar essa frequência. Eu estou com onda senoidal, ok? Eu estou com onda senoidal. Eu vou aumentar essa frequência para 1 kHz. Então vamos lá. Vou aumentar aqui 1 kHz. Bom, 1 kHz. Daqui, deixa eu ajustar aqui o meu osciloscópio. Tá lá, medindo 2.99 no osciloscópio, 3 volts aqui, 2.99 ali, né, 87 que tem um dígito a mais, medindo ainda bem os dois. Agora nós vamos subir para 3 kHz. Bom, em 3 kHz eu consigo ver, mantendo a mesma extensão, né? 2.99 aqui, 2.98, 2.81. Esse daqui já não consegue, já está tendo uma perda, né? Ele não está conseguindo medir 3 kHz. Ele mediu bem até 1 kHz. 3 kHz ele não consegue medir bem. Vamos para 5 kHz para a gente ver a diferença. 5 kHz, 2.99, 2.98, 1.80. Já está completamente fora. É a mesma senoide pura. Eu só aumentei a frequência, mas esse multímetro simples ele não consegue verificar a frequência tão elevada. Já está desqualificado. Eu estou em 5 kHz. Né? Vamos a 8 kHz, por exemplo. True RMS. 8 kHz, 2.97. Deu uma perda mínima ali. 2.99 no osciloscópio. Esse daqui 0,06. Então, até 8 kHz eu creio que ele ainda consiga medir razoavelmente bem. Vamos botar 10 kHz. Ainda mede bem 10 kHz, ó. 2,99, 2,97. 15 kHz. 3,020, 3,002. Se bem que aqui está marcando quase 3. Então a diferença ainda está pequena, né? Vamos botar 20 kHz. 3,04. Diferença pequena também. Ou seja, ele consegue ter um alcance bastante razoável para medir frequências de senoides puras em True RMS. Agora vamos fazer um teste. Esse daqui não, esse aqui já não está medindo mais nada nessa frequência. Tá? Vou baixar para 1 kHz para a gente voltar para uma medida. Olha lá, 1 kHz ele consegue medir. Tá? Vamos mudar a forma de onda. Eu vou mudar aqui, deixa eu desligar o canal. Eu vou mudar a forma de onda para onda quadrada. Tá? Onda quadrada, 60 Hz. 60 Hz. E vamos botar 3 volts RMS. E vamos ligar. Tá lá. Onda quadrada. Ele conseguiu medir 2,98, 2,99, 2,97 aqui. Deixa eu botar uma forma de onda melhor para medir. Ok. Vamos aumentar a frequência. 1 kHz. 1 kHz. 3 volts.
3 volts aqui no osciloscópio, 3 volts aqui, 2,85 aqui. Em onda quadrada, a resposta já não é tão interessante quanto na senoidal. Vamos botar 3 kHz. 3 kHz, olha, continua nos 3 volts, aqui também nos 3 volts, aqui 2,50. Não serve também. Vamos agora partir para um outro tipo de forma de onda. Eu vou colocar aqui a forma de onda rampa. E vamos ver o que acontece. Com 400 Hz para começar, a amplitude de 3 volts RMS. Tá lá. 3 volts RMS, medindo bem. 2,98, 2,99, 2,98 aqui. Vamos aumentar a frequência para 1 kHz. Ok, sem grandes variações nos 3. Agora vamos para 3 kHz. Aí aqui a gente já tem uma pequena queda, 2,79. Aqui mantendo, no osciloscópio também. Vamos para 5 kHz. Em 5 kHz a gente já vê que 2,99 aqui no osciloscópio, 2,98 no Unity, 1,78 nesse outro modelo. Então fica claro que 2 fatores a gente precisa ter em mente. Primeiro, um multímetro True RMS é fundamental, principalmente quando a gente vai medir em ambiente que tem aquelas condições que eu já citei, né? Cargas reativas, chaveamento com triac, diac, etc. Ou qualquer outra coisa que altere a forma de onda, né? Que não deixa a senoide ficar uma senoide perfeita, porque, no contrário, a medida vai estar errada. E o outro parâmetro é, eu tenho um multímetro que é True RMS, ele é capaz de medir outras formas de onda em 60 Hz, ótimo. Talvez na rede elétrica você não enfrente problemas, mas se você trabalhar com circuitos de frequência um pouco mais alta, por exemplo, na faixa de alguns kHz, provavelmente o multímetro True RMS mais simples também não vai medir correto, como é o caso que eu estou mostrando aqui. Tá? Deve medir de forma equivocada. Tá? Agora, o multímetro de melhor qualidade tem uma banda mais larga, podendo chegar a casa de alguns kHz, ou às vezes até algumas dezenas de kHz, o que vai permitir você utilizar ele para fazer medidas de sinais com frequências mais altas. Ok, pessoal? Esses são 2 pontos fundamentais aí na escolha de um multímetro do tipo True RMS. Por que escolher o True RMS? E se escolher, dependendo da frequência que você vai trabalhar, escolher o de melhor qualidade que tenha um alcance maior nessa banda, tá? E permita pelo menos chegar aí na faixa de 4, 5 kHz, que já vai ajudar bastante. E não fica limitado às frequências mais baixas. Tá? Agora, em 60 Hz, a gente vai ver que não tem diferença, né? Se eu botar aqui 60 Hz novamente. 60 Hz. Olha lá. Eu estou com a onda triangular. Está medindo aqui, 2,98, 2,98. Já aquele outro multímetro aqui de resposta média, ele não consegue medir isso. Ele já mede errado aqui de cara, porque eu terei a forma de onda. A gente viu isso na onda de 60 Hz da própria rede elétrica, passando por um dimmer, né? Eu não faço teste aqui no gerador de funções com esse modelo, porque a menor escala dele é 200 volts. Meu gerador de funções não vai gerar uma tensão muito alta, então ele vai ficar com um dígito aqui, um dígito ou 2 dígitos, a gente não vai conseguir ver uma precisão nessa medida de tensões mais baixas. Então eu estou usando esse modelo aqui, que tem uma situação um pouco melhor do que aquele, consegue ler sinais não senoidais e tem escalas menores aqui de tensão, então dá para trabalhar com esses testes. Ok, pessoal? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, espero que tenha ajudado a entender a importância da gente ter um instrumento True RMS de boa qualidade, né? E onde a gente utiliza ele e por que devemos ter cuidado com o multímetro tradicional nas medidas de certas formas de onda, né? Especialmente em rede elétrica, ok? Para não interpretar errado essa medida, né? Que a tensão estaria abaixo demais ou diferente da esperada, a gente já sabe porque a medida pode estar sendo feita de forma equivocada pelo instrumento. Então precisamos aí atuar com um equipamento adequado para certos tipos de medida.
Ok? Se vocês gostarem desse vídeo, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.